É um prazer muito grande ter você para esse nosso momento juntos. E eu me alegro mesmo que muita gente esteja separando tempo, uma vez na semana pelo menos, para nós termos esse nosso avistamento de corações. Eu quero ler, sem perder tempo, porque ele é precioso, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versos 22 e 23. São palavras de Jesus no chamado Sermão do Monte, onde ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo, ou os olhos são a lâmpada do corpo. É uma afirmação. E aí ele começa a trabalhar em cima desta afirmação. E ele volta-se de uma maneira específica, saindo da perspectiva do conceito geral, são os olhos a lâmpada do corpo, ou os olhos são a lâmpada do corpo. Esse é o conceito. Aí ele sai dessa generalidade, dessa universalidade, dessa coisa que é só um conceito, e vira para mim, vira para você. Apanha o universal, o conceito universal, não deixa que a gente fique filosofando, psicologizando, teologizando em cima disso. Porque é muito bonito o conceito. Os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos de um ser humano são a luz dele. Se ficarmos apenas nisto aí, a gente não está dizendo nada, é poesia inócua. E Jesus nunca fez poesia. Tudo que ele disse carregava cargas poéticas, mas não era poesia. Não era uma construção fantasiosa sobre a existência. Tinha tons de beleza, até quando era trágico. No entanto, era proposta para a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, ele não deixa a gente na filosofia, na teologia, na religião, na autoajuda, nos bons pensamentos, que são apenas para conversarmos e entretermos-nos uns aos outros sem consequência prática para a vida. Não. Ele sai disso aí, ele vira para você e diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, todo o teu ser será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu ser estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou, numa paráfrase de aproximação disto aqui, da compreensão mais simples: por isso, se aquilo que em ti deveria ser luz, que é a interpretação do teu olhar, se tornar, ao invés de luz, em algo que só enxerga com negatividade, então, se o que devia ser luz virar trevas, vai virar treva ao quadrado. Que grandes trevas serão. Se o que devia ser a sua luz se tornar a sua escuridão, aí você está danado. É o que Jesus está dizendo, sem rodeios. Agora, o interessante é que isto que Jesus diz, e que é verdade universal, em qualquer que seja a perspectiva universal, é cada vez mais também uma verdade do ponto de vista até da ciência física, até do estudo da física quântica, da mecânica quântica, dos menores elementos da matéria que fazem um átomo se transformar num universo, de tão menores que são as
subpartículas, os submundinhos do universo do átomo. Eles vão ficando cada vez menores, menores, até que eles descobrem que existe a anticoisa, a coisa que existe não sendo aquela que a gente chama de matéria e existente. Mas eles reconhecem a existência daquilo que não tem nada a ver com aquilo que a gente chama de existente nesse mundo subatômico, mínimo, aonde, como eu disse, um átomo é um universo. E aí dentro eles também observam uma coisa extremamente significante, que é o fato de que o olhar humano, o olhar do observador, altera a própria dinâmica desse ambiente subatômico. Ou seja, todo olhar, até do observador, que coloca o olho ali, muda o mundo. Ora, Jesus enunciou esse princípio universal e que diz que os olhos da gente é que são a luz da gente, não só porque a gente enxerga o mundo interior, mas ele não estava falando do globo ocular, porque nessa palavra de Jesus ele incluía até os cegos, os que não podem ver com esses olhos, com o aparato ocular físico. Ele estava falando com todos, dizendo os olhos da mente, os olhos do pensamento, os olhos da interpretação, os olhos do sentimento, os olhos que formam o teu ser, os olhos pelos quais você mede ou não mede, julga ou deixa de julgar, os olhos que são a conexão do seu eu com aquilo que você chama de existente. Se eles forem bons, se o olhar dele para a vida for um olhar de graça, tudo em você será luminoso. Se, porém, esse olhar profundo em você for negativo, fundado no pressuposto do ódio, da inveja, de todos os lixos da interpretação, da paranoia, da mania persecutória, daquela desconfiança crônica, daquela antipatia que se torna vício de olhar. Se os olhos forem assim, então, meu filho, não existe mundo bom para você, você está em grandes trevas. Por exemplo, nós estamos falando aqui da minha casa. Eu estou aqui, você está aí, mas eu estou em casa. E aqui da minha casa, eu olho e eu vejo um lugar agradável, não tem absolutamente nada tratadinho, eu não gosto de coisa alguma muito cheia de sofisticação. Tudo que tem aqui é resto, é coisinha que você pega dali, é pedaço de pau, é tudo muito rústico. E as coisas vão sendo feitas por mim, mais um amigo ou dois que me ajudam aqui, na distração, especialmente aos sábados, para dar uma desopilada. Agora, o interessante é que este lugar aqui tem um monte de gente que chega nesse recanto simples e que é feito no improviso total. Tem gente que chega aqui e sente uma paz enorme, tem gente que quase que entra num estado de transe, de tanto sossego. Agora, o que é interessante é ver a mesma pessoa, em outros dias, chegar aqui no mesmo lugar em que em outras ocasiões ela chega e entra num descanso, assim, quase que de transe, que diz, ai meu Deus, se eu pudesse eu ficava aqui para sempre. Aí muda uma coisa dentro dela. O namorado, ou o marido, ou a esposa, seja lá quem for, o
o outro significante da vida dela, muda de humor, faz qualquer coisa, aí a pessoa entra aqui e já não enxerga mais nada, já não vê mais nada, parece que tanto faz. Dias antes ela tinha estado em grande alegria, agora ela não vê nada, porque de fato isto aqui não existe. É isso que você tem que saber. Você está me entendendo? Isto aqui não existe. Por exemplo, esta mangueira que está aqui, ela é muito bonita à noite, com a iluminaçãozinha que tem aí, ela fica singelamente bela, fica assim meio mágica. Agora, dependendo do estado do espírito da pessoa, ela serve para o cara se enforcar aí. Você está vendo o balanço? Os netinhos gostam de se embalar nesse balanço, para lá e para cá, e gente grande também, é uma delícia, né? Agora, dependendo do estado de espírito, essa árvore que à noite é tão bonita, de dia é tão singela, e que tem um balanço que os netinhos gostam de brincar, dependendo do olhar da pessoa, essa corda diz, ela diz, essa corda é perfeita para o cara se enforcar. Porque não existe de fato nada à volta. Não existe nada fora de mim. Só existe em mim. Então, se em mim o olhar for bom, se em mim o espírito for bom, se o meu olhar for olhar de amor, se a minha decisão for sempre a de interpretar melhor, mesmo quando eu venha a ver aquilo que seja engano, que eu discirna e perceba que não é verdade, e comigo acontece toda hora, às vezes até cansativo, porque eu sei que Deus me deu um dom de olhar assim através de muitas coisas na alma humana, e às vezes você vê a pessoa ali te contando uma lorota, uma fantasia danada, querendo inventar um mundo que não é verdade, você sabe. E aí você tem que chegar lá às vezes e dizer, olha, vamos fazer um apocalipse aqui, tirar esse véu, e enxerga, porque não é possível. Eu estou vendo, como é que você não quer ver? No entanto, o que eu estou dizendo é que a experiência vai mostrando dia a dia que o mundo que nos cerca, de fato, ele não existe, ele é alterado, tanto na partícula subatômica como no macroelemento, aqui, pelo meu olhar. Se o meu olhar se alimenta de interpretações ruins, negativas, mal-humoradas, pessimistas, se eu, mesmo no exercício do discernimento, não tiver aquela coragem de dizer, não, eu enxergo que essa pessoa está vivendo em fantasia. No entanto, eu a amo, não é porque ela é extraordinária, eu a amo, é porque isso vem de mim. Amar não tem nada a ver com ela, não é uma barganha, é uma decisão minha amá-la, amar até o meu inimigo. Então eu vou viver em amor, eu não vou deixar que o auto-engano dela se transforme numa coisa que provoque, que emule, que faça pulsar em mim um outro olhar, um olhar que agora se torna ruim, antipático, negativo acerca dela, fazendo com que eu me piore e me torne pior do que aquilo que nela eu não gosto. Então, se o meu olhar tiver essa consciência, e a minha interpretação for sempre a interpretação que parte do melhor, que espera o melhor, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é paciente, aguarda, acredita nos processos, acredita na bondade de Deus para com todos, acredita que chega a hora em que de repente Deus diz, haja luz e tchá, e há luz na pessoa, e por isso você não violenta ninguém, não manipula ninguém, você faz a sua parte dando o que há de bom no seu ser, não se contamina com a falta de retorno, de gratidão, de qualquer outra coisa, continua sendo você mesmo, crescendo em amor e bondade, o seu ser vira um sol de justiça.
Jesus disse, se você olhar assim, o seu ser vai ser luminoso. Você vira um astro no universo, é luz que emana de você, luz, 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 luz. Espiritualmente, os seres que olham no mundo espiritual e não veem minha mão, meus olhos, meu cabelo, minha roupa, mas veem meu ser, se eu como amor, me alimento de amor, interpreto com amor, se o meu olhar, que é essa expressão da totalidade da minha absorção e da minha reflexão sobre a vida, é feita a partir da ótica do amor, eu me torno luz. O oposto é igualmente e tragicamente verdadeiro. Se a minha absorção é ódio, é raiva, é ira, é antipatia, é mau humor, é desconfiança, é o direito de odiar, seja lá o que for, meu Deus, você vira um buraco negro, você vira anticoisa, você passa para aquela outra dimensão do universo onde o existente não é. E aonde aquilo que deveria ser luz em você se duplica em trevas. É por isso que, de fato, não existe nada errado no universo. E existe tudo errado no universo. Não existe nada errado no universo porque não fora o homem, o universo não corre risco nenhum. O universo está acostumado, o universo se catastrofiza para gerar mais vida. O universo já viu sistemas inteiros desaparecerem, reaparecerem, serem absorvidos, serem transformados, morrerem e recomeçarem. O universo não tem problemas. O grande problema cósmico é o olhar humano, que até prova em contrário, por enquanto para nós humanos, o único elemento de afirmação da existência do universo. É o meu olhar. Aí eu vejo o seguinte, você vê, por exemplo, um indivíduo de uma tribo na África vendo um monte uma manada de gnus ou de búfalos atravessando um rio e os crocodilos de plantão, e aí de repente um filhote é apanhado ou um desses animais desavisados ou mais afoitos é mordido e começa aquele processo de rotação para lacerá-lo e vários vão lá para comer. E aí alguém olha e diz, meu Deus, isso aí é por causa do pecado do homem, que agora o crocodilo come esse animal. Antes do Jardim do Éden, o crocodilo não comia isso. O crocodilo comia o quê? Caviar? Não mudou nada. O crocodilo sempre comeu o que comeu. O que mudou foi o olhar. Você chega e vê um biólogo participa daquilo ali sem pena. Ele tem pena de outras coisas, ele tem pena de ver o que se está fazendo com o sistema que está destruindo a natureza. Mas um crocodilo se alimentar, ou um filhote morrer, faz parte. Não há nada feio, só está no olhar. O olhar pode ver coisa feia onde há belo. Existem certos olhares que elegeram todo belo para ser feio. Por exemplo, o indivíduo religioso demais, com aquela mente moralista, ele vai virando o antitarado. Ele é tão tarado, mas ele luta tanto contra alguma coisa, principalmente o sexo, a apreciação sexual ou da beleza ou da estética, vão se transformando em demônios. Então, uma mulher bonita, um homem bonito, são demônios para esse cara. Ele já tem raiva de saída. Quanto mais bonito, pior. Maior será a raiva. Por quê, hein? É porque
como ele proibiu esteticamente o belo, ao invés de simplesmente dizer que o belo é belo, é normalmente belo, e daí? É belo, meu Deus. Belo. Como ele fica dizendo que não é, ele vai transformando o belo numa sedução perversa dentro dele. E aí, tanto mais ele lutará contra aquilo, e quanto mais ele lutar contra aquilo, mais belamente perverso aquilo se transformará nele uma pulsão tarada horrorosa. Ora, qual era o problema do belo no seu olhar desse doente, que resolveu ficar tarado pelo seu ódio do belo, porque a ele custava admitir que o belo é simplesmente belo, porque alguém enfiou na cabeça dele, no ambiente adoecido da religião, que para amar a Deus o indivíduo tem que negar a realidade, ou a percepção, sem notar que isso só gera um mundo de trevas, de escuridão. Eu estou falando isso com você, e você certamente já percebeu que, conquanto eu tenha ilustrado o que eu falei com elementos simples da vida à nossa volta, eu estou falando da coisa mais importante, de fato, que existe. Só faltava era um dia a gente ter um susto extraordinário de nós todos virmos a saber que o próprio universo fora de nós é uma ilusão do nosso olhar, ou ele existe como uma projeção disso tudo, numa uniformidade arquetípica de imagens que nos permitem ver isso, mas que, quem sabe, nem isso seja isso. Aí você diz, você viajou geral de propósito. Você não está me entendendo? Viajar é fácil, de propósito, apenas para mostrar até onde pode ir o significado do olhar humano. Pelo olhar, o mundo pode estar sendo criado, pelo olhar, o mundo está sendo destruído. E o olhar tem a ver com a sua interpretação, e a sua interpretação será boa se ela for em amor. E ela será treva, morte, desgraça, se ela foressazinha que você tem aí, de ódio, de pequenez, de mesquinharia, que vai acabando a sua vida, e você vai ficando igual a tudo que você detesta. Tudo que você acha ruim em volta de você, você vai ficando tão raivoso que daqui a pouco você está igual àquilo que você abomina. Pelo amor de Deus, veja, Jesus está dizendo. Se aquilo que em ti deve ser luz se tornar trevas, você está perdido, meu irmão. Então abra o olho hoje, mude o olhar, pare com isso. Você está olhando com muita escuridade, você está olhando com muita pecaminosidade, está olhando com muita sujeira, olhando com muito lixo, olhando com muita maldade, olhando muito perversinhamente, olhando de modo muito mesquinho. E você vai ficando exatamente assim, porque o seu olhar é a extensão de você. E quanto pior você ficar por dentro, pior será o mundo fora de você. Quanto melhor você ficar por dentro, mesmo no pior dos mundos, você vai ver lírios e vai ver flor de lótus saindo da lama. Você está me entendendo? Eu queria orar com você. Jesus, eu peço que o teu Espírito ilumine a mente de todos os que me ouviram e que cada um compreenda para o seu próprio bem. Eu peço que seja assim. Eu sei que assim está sendo. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.